SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 17 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Em alusão à campanha Setembro Amarelo, o nosso tema neste episódio é Saúde Mental nas Escolas. As nossas convidadas são Cristiane de Souza Vidal, professora de Educação Infantil e Fundamental 1. Maria Clara Cabral, jornalista, editora-chefe e cofundadora da revista Qual é? A revista Qual é? Se identifica como sendo a primeira revista de jornalismo para crianças e jovens no Brasil, e seu corpo editorial afirma que uma de suas missões é estimular que as crianças e jovens desenvolvam a curiosidade, o senso crítico e um olhar mais apurado sobre o mundo a seu redor. A revista Qual é? Trouxe em sua edição 71, em setembro, a manchete Show Tristeza, uma matéria em alusão à campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. A Qual é? Atende redes públicas de ensino como a da Prefeitura de São Paulo, além de escolas particulares, com uma tiragem quinzenal de 270 mil exemplares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o suicídio é a quarta principal causa de morte de jovens entre 15 e 19 anos. Em cada ano, mais de 700 mil pessoas morrem no mundo por suicídio. Pesquisa realizada pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica IPEC para a Unicef, com crianças e adolescentes de 11 a 19 anos, mostrou que a grande maioria deles gostaria de ter apoio psicológico nas escolas e de contar com um espaço em que pudessem falar sobre seus sentimentos. Pensando nisso, o corpo editorial da revista Qual é? Produziu a reportagem com linguagem adequada para os jovens e nesta matéria o leitor encontra, por exemplo, orientações sobre os principais sintomas e o que os docentes podem fazer para ficar de olho em doenças como depressão e ansiedade. A nossa primeira convidada é a jornalista Maria Clara Cabral, editora-chefe e cofundadora da revista Qual é? Maria Clara trabalhou na Folha de São Paulo, Portal Terra e no Diário do Grande ABC. Maria Clara, muito obrigado por sua participação no SensoCast 17. Conte para nós o que motivou você, ao lado das demais fundadoras da revista, a criar a Qual é em 2020. Olá, Moura, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos os ouvintes. Olha só, a Qual é surgiu depois da preocupação de mães. Todas as sócias fundadoras são mães também, e se preocupavam muito de como seus filhos estavam se informando. Usavam muito as redes sociais, achavam que estavam bem informados por estar nas redes sociais, e nem sempre é assim, a gente sabe que nem sempre a informação é adequada lá, e pela falta de opções de veículos adequados para a faixa etária. Então, as crianças, os jovens são muito antenados, são muito curiosos, eles têm contato, seja pelas redes sociais, pelos colegas, pela TV, pela rádio, com as atualidades, com as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, mas a gente notava que não tinha nada adequado, muita opção adequada para essa faixa etária. Então, a linguagem adequada, visual atraente, a gente resolveu estudar esse mercado, foi para fora ver como que funcionava lá no exterior e notou que tinham muitas opções e aqui nem tanto. Então, a gente decidiu lançar um jornalismo feito para crianças e jovens, como eu disse, com a linguagem adequada, com visual atraente, é uma revista quinzenal, ela é grampeada, com formato A4, pensado para ser usado por esse jovem, pela essa criança, principalmente na sala de aula, possibilitando que ele leia em sala, desenvolva diversas habilidades da BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, mas também possa trazer isso para casa
e multiplicar essa informação, seja com o irmão, com os pais, enfim. Também a gente brinca que a gente tem um segredinho, ela é feita para crianças e para os jovens, mas os adultos também adoram a Qual é. Maria Clara, quais foram os desafios para a construção da reportagem especial Show Tristeza, que você, inclusive, é a autora dessa matéria? Moura, essa reportagem surgiu por sugestão de educadores, professores, coordenadores escolares e também pelas próprias crianças. Isso para a gente foi muito gratificante. Eles sentem a necessidade de ter alguma coisa que converse sobre o assunto, sobre saúde mental com eles. Setembro Amarelo tem esse gancho, né, de falar sobre saúde mental, mas a gente percebia que era muito focado nos adultos, não tinha muita opção para os jovens e para as crianças, e eles mesmos falam que querem. A gente tem uma turma editorial na Qual é, a gente perguntou para eles o que eles achavam dessa pauta, eles gostaram muito, nos trouxeram ideias, eles querem ter mais conteúdo sobre o assunto, falta muita informação para eles, e aí é um gatilho, é um impulsionador para que eles possam conversar mais sobre isso, né? E quais foram as principais contribuições trazidas pelas fontes que você entrevistou? Dentre elas está a psiquiatra Cristina Godoy, que é mantenedora dos colégios Albert Sabin e Vital Brasil. Isso, nossa, foram muitas, Moura. Não é um assunto fácil de se tratar, né? Então, eu fiz bastante pesquisa. Todos os especialistas que eu conversei, eles falam que é muito importante falar, mas sempre no sentido da prevenção. Se vocês tiverem a oportunidade de ler a reportagem, em nenhum momento eu uso a palavra suicídio, por exemplo. Isso foi por recomendação deles, de tentar tratar de um assunto que, na teoria, é bem difícil, tentar deixá-lo um pouco mais leve. Então, até por isso, a gente usa muita ilustração, tá? A gente não traz fotos de crianças chorando, para não deixar uma coisa pesada. E outra contribuição muito importante, Moura, é que todos foram unânimes ao dizer que eu precisava mostrar para os nossos leitores que estar triste de vez em quando está tudo bem. Mais do que está tudo bem, é muito importante que a criança mostre seus sentimentos, e se ela ficar triste, isso é mais do que natural, e é um sentimento como outro qualquer. Então, eles me mostraram que é preciso ligar o sinal de alerta se essa tristeza começa a ficar muito constante, se vem acompanhada de outros sintomas, né? Mas sempre deixar claro a importância de ficar triste e que não tem problema mostrar isso, e do acompanhamento, do diálogo, da conversa, isso tudo é de extrema importância. As fontes que a gente conversou são maravilhosas, todas ligadas ao universo infanto-juvenil, né? Seja psicólogo, psiquiatra, e me ajudaram bastante. Maria Clara, quem estiver com a edição em mãos ou então, né, puder ler também na versão digital, a reportagem lista alguns sintomas da depressão e da ansiedade. Está na matéria, mas eu vou listar aqui o que você trouxe nesse texto. Tristeza persistente sem motivo aparente e falta de energia. Baixa autoestima, irritabilidade ou sentimento de culpa excessivo. Isolamento social e aumento no tempo de telas. Queda no rendimento escolar e falta de concentração. Alteração no sono, como dormir muito ou ter insônia, comportamentos de autoagressão, perda de apetite, perda ou ganho de peso e dores de cabeça ou abdominais. É claro que são sintomas inespecíficos, né, também associados com outras condições, mas é um parâmetro aí para que se procure uma ajuda caso tenha alguns desses sintomas. O texto, portanto, faz o alerta de que alguns dos sintomas, especialmente os físicos, também podem ser parecidos. No entanto, a ansiedade tem mais a ver com agitação e impaciência, além de um desconforto e a sensação de que algo ruim vai acontecer, enquanto a depressão está relacionada à tristeza persistente e desânimo. Dito isso, queria saber de você, Maria Clara, porque a reportagem também recomenda ao leitor conversar sobre os seus sentimentos e ter uma fonte confiável de apoio emocional. Maria Clara, o que as fontes ouvidas em sua matéria apontaram sobre a oferta de uma linha de cuidado de saúde mental dentro das escolas, para os alunos e para os próprios professores? Legal. Esses são alguns dos sintomas, muito importante. Gostaria de falar que a gente entrevistou psicólogos, psiquiatras também, mas também muitos educadores, né, Moura? E todos foram unânimes a dizer assim, a escola
é um ponto de partida muito importante para fazer essa observação, para ter a parceria com os pais, com a família, mas ao perceber qualquer indício da depressão, o importante é mandar para o especialista, né? É indicar para o especialista. Todo o material que eu li sobre o assunto, Moura, apesar de muitas cidades, por exemplo, a gente nem sabe, ter projetos de lei, alguns até aprovados, que incentivem a conversa, o diálogo como forma de prevenção da depressão, é muito pouco lugar que tem isso. Até a Qualé serviu de gatilho para abrir essa roda de conversa em muitos locais. A gente traz uma pesquisa da Unicef, feita pelo IPEC, é uma pesquisa recente, que 80% dos jovens e adolescentes entrevistados dizem que é necessário que a escola ofereça atendimento, mas que só 74% gostariam de ter mais espaço. Ou seja, a grande maioria gostaria de ter mais espaço para conversar. É um reflexo que hoje não está muito estabelecido na nossa sociedade e não é uma política pública efetiva, de fato, né, Mona? E a matéria relata também iniciativas de sucesso, como a de uma escola de ensino fundamental do município de Porto Alegre. Você pode falar sobre essas iniciativas que você menciona nessa matéria? Sim, apesar de ser, tem muita coisa legal, sim, nas escolas. Você falou de uma iniciativa lá de Porto Alegre que chama Amarelo, eles fazem a brincadeira com o amarelo, do Setembro Amarelo, do Amar o Elo. Os principais projetos que eu achei, Moura, vão na linha exatamente disso, de diálogo, de oferecer um amparo, de oferecer um canal de diálogo, de conversa, de escuta, então de deixar a criança, o jovem, confortável em conversar sobre seus sentimentos, às vezes usa uma cartinha, anônima mesmo, um bilhetinho, uma frase, não precisa ser nada muito extenso, mas uma frase que coloque a pessoa, dê autoestima, ajude na autoestima da pessoa, um abraço, um carinho, iniciativas que parecem pequenas, podem fazer muita diferença. Então, não precisa ter um ferramental muito denso, nada disso. Basta uma roda de conversa que já pode ajudar muito. E os projetos mostram isso, né? Uma professora aqui de São Paulo, também de um outro colégio, que fez uma caixinha dos sentimentos. Ela percebeu que seus alunos do segundo ano, que ainda são relativamente pequenos, 7, 8 anos aí, não estavam confortáveis em falar sobre seus sentimentos abertamente, em público. Ela resolveu fazer uma caixinha dos sentimentos para que eles pudessem escrever e falar sobre escrevessem sobre aquilo que estivessem sentindo. Então, assim, são iniciativas relativamente pequenas, que parecem pequenas, mas que podem fazer muita diferença. Então, sempre nessa linha de ter alguém para te escutar e de falar sobre seus sentimentos e da escuta. Como é que as pessoas podem ter acesso à edição impressa ou então também à edição digital da Qualé? E o que esse leitor encontra, Maria Clara, em geral, nas edições impressas, né, como eu falei, né, nesse portal da Qualé? O que ele tem de conteúdo ao todo? Vamos lá, Moura, muito obrigada. A Qualé é uma revista que funciona por meio de assinatura, que pode ser feita pelo nosso site, que é o www.revistaqualé.com.br. Ela é uma revista quinzenal na versão impressa, mas a gente no site tem notícia atualizada constantemente. A Qualé, Moura, para você entender, é uma revista feita para as crianças e jovens, mas que circula principalmente nas escolas. Então, temos escolas parceiras públicas, tanto pública, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo é nossa assinante, então todos os alunos do Fundamental 1 recebem uma Qualé, o que é muito legal, que ela está nos 4 cantos da cidade, mas temos muitas parcerias com escolas privadas também. A ideia é trazer temas de interesse desses jovens, seja o hard news, que a gente fala no jargão jornalístico, que é aquela notícia mais quente. Nessa última edição, por exemplo, teve o caso Larissa Manoela, o transplante do Faustão, que são as notícias que estão aí, que eles estão tendo contato, mas reportagens mais frias, que a gente fala, né? Temas maiores que interessam para essas crianças. Sempre trazendo coisas de interesse dele, e o diferencial da Qualé, Moura, ela é jornalística, mas ela sempre vem acompanhada com material para o professor, fichas de atividade, sugestão de planos de aula, de como trabalhar cada um dos textos da matéria ou da reportagem,
em sala de aula, de acordo com a faixa etária e de acordo com a habilidade que vai ser desenvolvida com aquele texto na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então, na Qualé, além dos textos jornalísticos, óbvio, né, trabalhar a língua portuguesa, interpretação de texto, novo vocabulário, você acha muita tabela, muito gráfico, muito mapa, porque ela é para ser usada de forma interdisciplinar, na aula de geografia, na aula de ciências, na aula de matemática. Mas a gente sempre procura fazer, também trazer temas que tenham uma ligação com o que o aluno vai aprender, com o que está no caderno pedagógico. Então, ela não é um material pedagógico, mas ela faz esse suporte, esse apoio para que os professores, os educadores possam ter mais recurso com seus alunos. E aí, só para finalizar sobre a Qualé, Moura, a gente acredita muito no jornalismo como ferramenta de transformação. A criança desenvolve um pensamento crítico, poder de argumentação, um olhar mais apurado aos problemas do mundo ao seu redor, né? Então é isso. E Maria, muito obrigado por sua participação no episódio 17 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é isso. Eu queria agradecer demais pela oportunidade e reforçar mais uma vez a necessidade de termos veículos de qualidade para os nossos jovens, porque as fake news realmente estão muito perigosas. Eles não deveriam, na faixa etária que a gente atende, a partir dos 6 anos, estar nas redes sociais, mas eles têm contato com muitas informações, então trazer isso de forma adequada para a faixa etária é muito importante. É isso, Moura. Muito obrigada novamente. A nossa segunda convidada é Cristiane de Souza Vidal, professora de Educação Infantil e Fundamental 1. Professora Cristiane, muito obrigado por participar do episódio 17 do SensoCast. Quando e como surgiu o seu interesse pela docência e com quais turmas do ensino fundamental e infantil que você atua? Oi, bom dia. O meu prazer e a vontade de trabalhar com a docência, acho que é desde criança. Eu sempre gostei muito dessa questão de ensinar, de colaborar. Então, eu, no ensino médio, fiz o magistério, que hoje nem existe mais esse curso. Gostei muito do ensino do magistério. Depois eu já passei para fazer a pedagogia. Então, esse ano, eu estou com a regência de 2º ano do ensino fundamental 1, mas já trabalhei em outras unidades, em outras instituições, desde berçário até o 5º ano. Esse ano eu sou regente de 2º ano do Fundamental 1, uma escola pública de São Paulo. E quais atividades você já aplicou a partir de conteúdo de edições da revista Qualé? E como que foi, professora, a resposta de seus alunos? Então, eu conheci a revista Qualé o ano passado. Ela começou a chegar na nossa unidade escolar e eu tinha um projeto sobre sustentabilidade e especificamente do cuidado com o mar, da limpeza dos oceanos, da purificação da água e poluição dos mares. E calhou de ter a revista Qualé falando sobre a poluição dos mares. E isso, a gente fez todo um trabalho em cima das reportagens, em cima da revista, e desencadeou até um passeio, uma saída pedagógica no Memorial da América Latina para a gente visitar a vida marinha e a preservação dos mares. Depois disso, eu comecei a todo mês ser uma das primeiras professoras, logo que chegavam os exemplares na escola. Eu ia atrás, queria ver a reportagem e sempre calha de ter alguma coisa que complementa e dá significado ao trabalho que eu desenvolvo em sala de aula, ou alinhado com um projeto, ou uma sequência de atividade específica. Então, desde o ano passado, todo mês a gente trabalha isso, e esse ano eu estou trabalhando sobre diversidade cultural, e no bimestre estamos trabalhando como cultura migrante. E a Qualé do mês, a edição anterior, falou bastante sobre o imigrante, terra estrangeira. Na escola nós temos o projeto Portas Abertas, que é português para imigrantes. Então, calhou tudo que eu estava desenvolvendo, a revista deu um apoio, a gente trabalhou muito a questão do refugiado e do imigrante. E eles gostam, a qualidade da revista é demais, né, para as crianças. Chama muita atenção. E visitamos, a partir da entrevista da reportagem, a gente fez entrevista com os alunos do Portas Abertas, o porquê deles terem vindo para o Brasil e linkar a questão do refugiado e do imigrante. Depois nós fizemos uma visita ao Museu da Imigração
para complementar a proposta trabalhada em sala. E eles, a resposta dele, quando eles leem, eles lembram muito. E eles levam, e até as sugestões que a revista propõe, algumas eu levo para a sala de aula, para a gente discutir e enriquecer o trabalho, que é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de leitura. Eu acho que eles se apropriam de um exemplar que não faz parte hoje do cotidiano dele, que é a revista. Então, só que assim, é muito agradável, eles ficam esperando o próximo e eles já conhecem, já identificam o nome, edição, reportagem principal, alguns elementos que professores de Fundamental 2 falam que sentem falta nas crianças maiores, que eles não sabem se localizar de algumas coisas. Então, a gente consegue trabalhar bastante isso. Muito bom, professora. Esses planejamentos, né, esses projetos pedagógicos fazem realmente muita diferença. Bom, e esse episódio, ele fala sobre o Setembro Amarelo, né? Então, gostaria de saber de você, professora, se você teve uma ou até mais experiências, de repente, com alunos que apresentavam sintomas comuns em casos de ansiedade e depressão. Se eu acredito na minha turminha, alguns alunos têm, por históricos familiares, a questão da ansiedade. E nós lemos a revista, fizemos atividades, a gente passou divertidamente, avaliou o que eu me sinto bem, fez uma dinâmica com o grupo sobre como eu me sinto feliz, trabalha essa questão dos sentimentos, como eles são muito pequenos, a questão do visual é muito importante para eles. E eles se sentem bem envolvidos. Então, eu optei por assistirmos esse filme, o Divertidamente, que eles gostam, um filme, apesar de lúdico, trabalha muitas questões. Então, depois a gente fez uma atividade proposta com as crianças, sentamos em roda, conseguimos discutir, levantar alguns pontos. Não é um trabalho fácil, né? Porque você mexe com o emocional das crianças, você tem que saber dosar muitas coisas ali, mas eles se sentiram bem de falar e expor muitas coisas, tanto do ambiente da escola e tanto do ambiente familiar. Então, e colocá-los para avaliar o que eu me sinto bem, como que eu posso resolver, como para controlar essa ansiedade, o que eu posso fazer. Então, a gente buscou, numa discussão, numa roda de conversa, algumas ações, partindo dele mesmos, eles contribuírem um com o outro com as ações que eles têm para controlar essa ansiedade dentro deles. E você encontra dificuldades como professora de crianças e adolescentes em abordar temas relacionados à saúde mental? Não que encontre dificuldades, a gente tenta conciliar, a gente tenta resolver, tenta ser um ouvinte dessa criança, porque às vezes é mais o ouvir do que você conduzir algumas coisas, mas na verdade a gente se sente um pouco podado, um pouco limitado, porque a gente tem até onde agir, depois passa às vezes do muro da escola ou algumas coisas que é uma questão muito familiar, muito particular, que a gente não consegue intervir. Então, de repente, tem ações que eu consigo chamar a mãe, conversar, orientar algumas coisas, alertar, mas tem coisas que são muito particulares, que aí você não consegue interferir tanto. Então, nisso, a gente se sente um pouco limitado enquanto escola. E muitas famílias entendem que você é um educador, um professor, que você não tem um gabarito, de repente, para uma orientação mais específica dessas famílias, né? Nem desse aluno. Voltando à revista Qualé, na sua avaliação, esta publicação, as suas edições, é uma ferramenta importante para os jovens e seus respectivos professores, seus colegas? Eu acredito muito na proposta que vem da revista Qualé. Ela contribui muito, inclusive para fazer projetos. A gente consegue desenvolver projetos em cima da reportagem das revistas, das edições quando vem. Então, esse do Setembro Amarelo, tem um professor de Fundamental 2 que quer discutir sobre gestão ambiental, veio uma reportagem. A gente discutiu muito com as famílias sobre o uso das telas com as crianças pequenas. Então, a gente consegue transpassar tudo isso. A minha regência de ensino fundamental 1, que são o segundo ano, a minha turma é de manhã. Então, eu tinha muita questão do sono e veio uma edição especial sobre a importância do sono, principalmente para as crianças. Então, eu levei esse tema em pauta na reunião de pais. Então, eu fiz a leitura com eles, com as famílias, para mostrar essa importância.
Então, é uma coisa que é uma ferramenta que ultrapassa os muros da sala de aula, ultrapassa os muros da escola. A gente consegue intervir e pensar em ações num âmbito maior. Lógico, para os nossos estudantes aqui e para os professores, eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã da revista Qual é, e eu trabalho bastante. Desde quando ela começou na unidade, eu sempre busco a revista como uma ferramenta de apoio ao meu trabalho da sala de aula, para sair da questão só de livro didático e caderno. Eu acho que amplia o repertório das crianças. Bom, a reportagem especial da campanha Setembro Amarelo da revista Qual é, com o título Show Tristeza, trouxe dicas culturais que norteiam o tema, como o filme que você bem citou, divertidamente. Para quem não assistiu, os personagens simbolizam sentimentos como tristeza, ansiedade, felicidade, raiva, mas também trouxe outras dicas, livros como Monstros das Cores, A Parte que Falta e A Menina que Guardou o Sorriso. Você já pretende trabalhar com alguns desses livros em sala de aula? Eu já iniciei a leitura da proposta do Monstro das Cores, que eu acho que são coisas lúdicas, se aproximam mais das crianças, e eles gostam desse universo, eles falam dos monstros de uma forma para a gente desmistificar alguns significados para eles e trabalhar melhor com as crianças, uma coisa mais próxima do que eles falam, da realidade deles, da convivência deles. Então eu proponho depois da leitura, propus para a turma, a leitura desse livro. E para quem está nos ouvindo, tanto os dados estatísticos trazidos, como o link da revista Qual é, e as referências bibliográficas que estamos mencionando aqui durante o episódio, estarão na descrição que vocês encontram aí na sua plataforma de podcast que você está ouvindo o episódio. Na parte de texto você encontra aí as referências. Bom, professora, você considera importante ser oferecida uma linha de cuidado em saúde mental, não só para os alunos, como também para os professores e demais profissionais das escolas? Olha, eu acredito que sim, porque nós professores, acabamos nos envolvendo muito com as questões que as crianças trazem. E como eu falei, a gente tem um limite de ação. Então, às vezes, passa desse limite e a gente fica angustiado de não ter atingido, de não ter conseguido, de não ter feito com que aquele aluno superasse uma expectativa ou superasse um desafio. Eles mesmos acabam ficando com a baixa autoestima. Só que a gente tem que compreender que vai muitas vezes além do que a gente pode fazer. Então, eu acredito sim que um trabalho, um acompanhamento, uma parceria com profissionais da saúde mental e os profissionais da educação seria importante. Professora Cristiane, muito obrigado por sua participação no episódio 17 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Não, eu queria agradecer para vocês a oportunidade, indicar para os colegas que ainda não conhecem a revista Qual é, explorar bastante a revista Qual é, porque dá para a gente fazer muita coisa e acrescentar muita coisa para o nosso ambiente escolar, melhorar muito, enriquecer o repertório dessas crianças. E assim encerramos o episódio 17 do SensoCast. Fica um convite para você ouvir também o episódio de número 5 do SensoCast, que abordou uma temática focada também na campanha Setembro Amarelo. As participantes naquela ocasião são a psicóloga Marielle Kellerman Barbosa, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, co-founder da Dinami Saúde Mental Corporativa e criadora do podcast Lá Fora, Coisas do Mundo pelo Olhar da Psicanálise. E a psicóloga Luciene Bandeira, diretora de saúde mental da Conexa e responsável técnica pela plataforma de saúde mental Psicologia Viva. Nos acompanhem nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.